Legal, gente, mais um bloco da parte de função do primeiro grau. A gente vai começar esse bloco falando sobre um conceito bem interessante, que é o que a gente chama de inclinação da reta. Só para a gente entender, a inclinação da reta é o ângulo que a reta faz com a horizontal, portanto com o eixo x. Lá no começo do capítulo, eu falei que o cara que multiplica o x, o a, é chamado de coeficiente angular. E falei que lá na frente nós iríamos entender o porquê desse nome. Pois bem, a inclinação da reta, ou seja, o ângulo que a reta faz com o eixo x, tem tudo a ver com o coeficiente angular. Ok? Quanto maior o coeficiente angular, maior será a inclinação. Portanto, por exemplo, se o a vale 1, a gente vai ter um ângulo exatamente de 45 graus. Se o a é maior que 1, por exemplo, 2 ou 3, o gráfico vai ter um ângulo aumentando em relação ao eixo x. E algo muito importante, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é o seguinte: se a gente tiver duas funções do primeiro grau, cujas retas sejam paralelas, ou seja, o ângulo será o mesmo, a gente vai ter duas funções com o mesmo valor de a. Isso a gente não pode esquecer. Então, vamos guardar isso mais uma vez. Vou falar. Olha só. Se duas retas são paralelas, os gráficos das funções retas paralelas, essas funções têm o mesmo valor de a, o coeficiente angular. Legal? E para ilustrar isso, eu coloquei um exemplo aqui para a gente resolver justamente agora. Vamos ao quadro? Olha só, gente. Encontre a função que tem como gráfico uma reta paralela à reta da função y igual a 2x menos 4 e que passa pelo ponto 1, 4. Olha só, gente. Primeiro vamos construir a função y igual a 2x menos 4. Raiz da função 2x menos 4 igual a 0, x igual a 2. Beleza, passa aqui no 2. Intersecção com o eixo y, menos 4. Isso a gente já sabe, não é? Portanto, 2 aqui, menos 4 aqui, pontos de intersecção com os eixos. Até aqui tudo tranquilo. A outra função, a função que a gente está procurando, ela passa pelo ponto 1, 4, isso a questão fala, e é paralela a esta reta, ou seja, o gráfico é assim. Gente, pelo fato de ser paralela, possui a mesma inclinação, que aqui eu estou chamando de θ. Olha só, se elas possuem a mesma inclinação, é porque o coeficiente angular da função que a gente está procurando é justamente igual a 2x. Mais uma vez, retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Legal? Portanto, y igual a 2x mais b. A gente ainda não sabe o valor de b. Pelo gráfico dá para perceber que é um valor positivo, porque é a intersecção com o eixo y. Mas a pergunta é, como é que a gente pode calcular esse valor aqui? Bom, a gente vai agora aproveitar o ponto fornecido. Esse ponto 1, 4, gente, ele faz parte dessa função. E como é que a gente pode utilizá-lo no sentido de encontrar o valor de b? Guarde bem, se um par ordenado faz parte de uma função, ele pode ser substituído na mesma. E como a gente vai fazer isso? Olha só, no lugar do y eu vou colocar o 4, que é o valor de y, e no mesmo momento eu vou colocar no lugar do x o 1. Substituindo, a gente vai ter o quê? 4 igual a 2 vezes 1 mais b. Tirando o valor de b, olha só, passo 2 multiplicando, ou melhor, subtraindo, 4 menos 2 igual a 2. Portanto, b igual a 2. Legal? Nossa função fica assim, y igual a 2x mais 2. Ora, para ilustrar o desenho, a gente ainda pode calcular a raiz da função. E como é que a gente calcula a raiz dessa função? Pega a função igual a 0, 2x mais 2 igual a 0, passa o 2 para cá subtraindo, vamos ter 2x igual a menos 2, passa o 2 agora dividindo, e aí a gente tem x igual a menos 1. Olha só, 2 aqui, que é justamente a intersecção com o eixo y, o valor de b, e menos 1 aqui, que é justamente a
raiz. Legal? Só um detalhe. Gente, eu quero reforçar a essência desse slide. Retas paralelas possuem a mesma inclinação, ou seja, o mesmo ângulozinho, que aqui está indicado por θ, e mais ainda, por esse motivo, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Repare as duas funções que estão aqui no quadro. Em ambas, o valor de A é 2. Olha só, primeira função, f de x igual a 2x menos 4. E a outra função que a gente encontrou, g de x igual a 2x mais 2. Isso a gente não pode esquecer. Retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Legal? Vamos voltar ao quadro. Muito bem, gente. Olha só, mais uma vez, funções do primeiro grau com o mesmo coeficiente angular possuem como gráficos retas paralelas. Isso já foi dito e repetido aqui. Muito bem, vamos em frente. Agora, a gente vai falar sobre a ideia de função linear. Você deve estar bem lembrado que a função é considerada linear quando o b vale zero. E aqui temos um exemplo. Olha só, f de r em r, tal que y igual a 2x. Olha só, o b, o termo independente, não está aparecendo aqui. Na prática, ele vale zero. Ok? Muito bem. Para a gente conseguir fazer esse gráfico e entender o grande detalhe que ele traz, a gente vai construir uma tabela bem rápida aqui. Vamos jogar alguns valores. Vou jogar aqui o -1, o 0 e o 1 e encontrar as respectivas imagens. Lembrando que a função é de R em R, portanto, a gente pode jogar quaisquer valores aqui. Então, quando x igual a -1, 2 vezes -1, eu tenho -2, y igual a -2. Esse ponto se encontra aqui, 1 menos 2. Quando x é igual a 0, teremos 2 vezes 0, o y será 0. O ponto 0, 0 é a famosa origem. E, finalmente, quando x igual a 1, 2 vezes 1 igual a 2. Olha aqui o ponto 1, 2. A partir desses pontos, sabendo que o gráfico é uma reta, a gente chega a ela. E agora vem a característica marcante. Se a gente partir para calcular a raiz, a gente vai ter 2x igual a 0, x igual a 0. Ok? A partir disso aqui, olha o que é que a gente pode concluir. O gráfico de uma função linear passará sempre pela origem. Só um detalhe. Gente, vamos guardar isto. Se a reta possui o b igual a 0, a função do primeiro grau possui o termo independente igual a 0, a consequência é que a reta passará justamente pela origem. A função pode ser crescente ou decrescente, mas isso não tem nada a ver com o valor de b. Tem a ver com o valor de a. Continua tendo a ver com o valor de a. No nosso exemplo, perceba que o a é positivo, o a é igual a 2, portanto a função é crescente. Nada mudou com relação a isso. Mas aqui, mais uma vez, só para reforçar o detalhe mais importante. Pelo fato de o b ser igual a 0, o gráfico vai passar pela origem. Não se esqueça disso. Legal? Vamos continuar. O próximo exemplo é o da função identidade. Na verdade, um caso particularíssimo. A função identidade é uma função linear, mas com, além do b igual a 0, o a igual a 1. Repare, aqui o a vale 1, 1x, e o b vale 0, mais 0, ok? Ou seja, podemos afirmar que a função identidade é uma função linear. Gente, aqui o gráfico também vai passar pela origem, sem dúvida, porque o b vale 0, então ele vai passar pela origem. Só que algo mais acontece. Vamos de novo construir uma tabelinha. Jogando os valores -1, 0 e 1, teremos, quando x igual a -1, y, obviamente, igual a -1. Olha o ponto -1, menos 1. Quando x igual a 0, y também igual a 0. Portanto, novamente o gráfico passa pela origem. E por fim, quando x é igual a 1, o y igual a 1. Tranquilo? Ou seja, sempre o y será igual a x. Olha o ponto 1,
1 aqui. A partir desses pontos, a gente traça a nossa reta, que passará pela origem, porque o B é igual a 0, é crescente, porque o A é positivo, porém, traz algo de especial. Gente, quando o A é igual a 1 e o B é igual a 0, nós temos a função identidade, y igual a x. E a grande consequência, digamos assim, é que essa reta termina fazendo o papel de bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, o gráfico atinge o primeiro e o terceiro quadrante. Pode conferir, dá uma olhada aí no desenho. Primeiro e terceiro quadrante. Mas não é só isso. A reta termina dividindo o ângulo de 90 graus em dois pedacinhos congruentes, 45 e 45. Mais uma vez, bissetriz significa o quê? A reta que divide o ângulo em duas partes congruentes. E isso acontece com a função identidade. Legal? Vamos voltar para o quadro. Olha só, gente, acabei de dizer isso. O gráfico termina dividindo os 90 graus em duas partes iguais, cada uma de 45. A raiz é igual a 0. E a observação, que já foi dito e está sendo repetido. O gráfico da função identidade é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembrando, primeiro e terceiro quadrantes. Portanto, é a bissetriz dos quadrantes ímpares do eixo cartesiano. Ok? Vamos em frente. Olha só. Agora a gente vai entrar pelo estudo do sinal da função, algo que já foi exaustivamente estudado lá na teoria geral de funções. Olha um exemplo. Estude o sinal da função y igual a menos 3x mais 6. Atenção, para a gente estudar o sinal da função, a gente precisa fazer um mero esboço do gráfico. Como é que a coisa funciona com relação ao esboço? Primeira coisa, a gente encontra a raiz. Menos 3x mais 6 igual a 0, passa o 6. Subtraindo, o menos 3 passa dividindo, teremos x igual a 2. Em seguida, a gente representa apenas o eixo horizontal, o eixo x, e aí a gente olha para a função, vê o a negativo e conclui: esse gráfico é de uma função decrescente. Olha só, quando A é negativo, a função é decrescente. Se esse cara aqui fosse positivo, nós imaginaríamos uma função crescente. Não é o caso. Mais uma vez, A negativo, função decrescente. E esse 2 aqui, Tiago, veio de onde? Da raiz, gente. Vamos nos lembrar. X igual a 2, ou seja, a raiz é a intersecção com o eixo x. Muito bem. Agora o problema, o velho problema do sinal. Gente, o gráfico acima do eixo x sugere que as imagens aqui são positivas. E aqui o gráfico abaixo do eixo x sugere que as imagens são negativas. É preciso uma explicação sobre isso. Esse menos, menos, menos aqui significa que qualquer número à direita do 2 que a gente considerar e substituir na função, o y será negativo. Vamos a um exemplo. 5. O 5, sem dúvida, está nesse intervalo. Se eu pego o 5 e jogo aqui, a gente vai ter o quê? Menos 3 vezes 5, menos 15. E menos 15 mais 6 dá menos 9. Portanto, um número aqui, se substituído na função, o resultado do y será negativo. Já qualquer número à esquerda do 2 terá imagem positiva. Vamos pegar aqui, vamos supor, menos 1, por exemplo. Se eu pego o menos 1, que sem dúvida está nesse intervalo, e substituo aqui, a gente vai ter o quê? Menos 3 vezes menos 1 é igual a 3. E 3 mais 6 igual a 9, que é positivo. Legal? Fazendo um resumo disso aqui, a gente vai ter f de x, ou seja, y será positivo para x menor que 2, e f de x será negativo para valores de x maiores que 2. Legal?
Gente, no finalzinho do bloco a gente começou uma parte muito importante, que é justamente a parte do estudo do sinal. Só para lembrar, quando o gráfico está acima do eixo X, a gente tem imagens positivas. Quando o gráfico está abaixo do eixo X, a gente tem imagens, ou seja, valores de Y negativos. Isso a gente não pode esquecer. Falou? Estamos fechando aqui. Já já a gente volta com o próximo bloco para ver mais exemplos envolvendo sinais. Falou? Tchau, tchau.